Pamela Domingues vem sempre nos dando todas as informações necessárias. Beijinho de longe. Como que a gente vai fazer, Pamela? Poxa, bom, chegou sexta-feira, né, que é o nosso dia tradicional de fazer a agenda cultural. Sim. Mas não tem como a gente seguir da mesma forma que antes, afinal estamos num momento de contingência, né, da transmissão do novo coronavírus. Então pensamos o que fazer. Boa. Aí a gente trouxe aqui alguns locais que não estarão abertos, trouxe um pouco de informação para você aí de casa do que estará funcionando ou não neste final de semana e do que você pode fazer. E eu já adianto que o que nós podemos fazer com muita segurança é passear sem sair do sofá de casa. Oh, que maravilhoso. Então, antes do carnaval, eu visitei uma exposição muito incrível aqui em São Paulo, que no momento, para essas próximas semanas, nem ingresso tem. Então, você aí de casa nem poderia ir. Mas você pode sim conhecer essa exposição com a gente agora. O que você acha, Rê? Não estou te falando, as melhores dicas sempre com Pamela Domingues. E aí na volta conversamos mais, então. Vamos ver. Nosso passeio de hoje é pelo Egito, que desembarcou no centro de São Paulo, na exposição Egito Antigo, do cotidiano à eternidade, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. Vem comigo conhecer. Curador da exposição, que já passou pelo Rio de Janeiro e foi sucesso. Recebeu mais de 1 milhão de pessoas e agora chegou aqui em São Paulo dando o que falar. Por que essa exposição atrai tanta gente? O Egito Antigo ficou no imaginário das pessoas. Às vezes por motivos um pouco alheios, tipo os filmes do Indiana Jones, que tem múmias assassinas, sacerdotes terríveis, pirâmide cheio de enigmas. Se você é do tipo que gosta de registrar tudo e compartilhar nas redes sociais, essa exposição também é para você. Logo na entrada você vai encontrar uma réplica de uma pirâmide com 6 metros de altura. E atrás dela, um espaço interativo e muito divertido. A exposição é dividida em 3 momentos. Ela começa pelo cotidiano, que mostra o dia a dia do Egito Antigo. Depois ela passa pela religiosidade, que apresenta os deuses egípcios, afinal eles eram politeístas. E termina com a eternidade e o desejo pela vida após a morte. Ao todo são mais de 100 peças históricas espalhadas pelos 6 andares do CCBB. O que a gente quer mostrar para esse público é que o Egito era um pouco como a nossa sociedade de hoje. As pessoas viviam, gostavam de viver, as pessoas tinham os mesmos anseios, tinha politicagem, tinha diplomacia, tinha amores, desamores, preocupação com a sobrevivência, tudo como hoje. É impressionante a conservação das peças, né? Nós estamos aqui ao lado de uma deusa. Quem é essa deusa? A deusa é Sekhmet, é a deusa leoa. E a deusa Sekhmet foi crucial para a sobrevivência da humanidade. O pai dela, que era o deus Mor, Ra, ficou bravo com a humanidade, que não obedecia mais os deuses. Aí ele mandou destruir a humanidade, acabar com a humanidade. E encarregou a filha, Sekhmet, a executar isto. E ela desceu e começou a comer os humanos numa velocidade, enlouqueceu com o sabor de sangue na boca. E de repente o pai falou assim, putz, isso vai longe demais. Ele teve remorso e queria parar a filha, só que a filha estava tão enfurecida que não ouvia mais a voz do pai. E nesse momento ele teve que recorrer para um truque. Ele mandou um barril de cerveja, coloriu de vermelho, e ela achou que era sangue, bebeu o barril inteiro, embebeceu, dormiu. O dia seguinte ela tinha esquecido a raiva dela. E assim a humanidade foi salva.
a importância da mulher nessa sociedade? A importância da mulher, como hoje, é pilar da sociedade, pilar da família, mas também tinha um poder político. Os faraós tinham as suas esposas, tinham diversas esposas, sempre tinha uma esposa mais favorita. Esta favorita tinha um poder político, ela ajudava ele a dirigir o país, a governar, e as outras eram muitas vezes alianças com outros reinados. Então, os reis de outros países casavam suas filhas com o faraó para manter um vínculo de amizade com o Egito. As mulheres tinham chance de subir no trono de faraó. A primeira faraó mulher foi Hatshepsut, teve que primeiro fingir de homem, mas depois assumiu o papel de mulher no trono. Tivemos algumas faraós muito importantes na história, uma todo mundo conhece, Cleópatra. Né? E Cleópatra, na verdade, ela é Cleópatra número 7, porque já teve 6 outros faraós Cleópatra antes dela. É verdadeiramente impressionante. Aqui dá pra gente entender um pouquinho mais sobre a relação dos egípcios com a morte. Na verdade, a relação deles era o amor à vida, né? Eles gostariam de permanecer vivos, é isso? Isso. Tudo que a gente vê aqui é a concretização do desejo de viver eternamente, e não só viver eternamente, mas viver muito bem. Diga-se de passagem que isto era só para os mais ricos, porque para você viver no além, você precisava do seu corpo. E o corpo tinha que ser preservado. A mumificação, ele era um processo para você eternizar seu corpo. Era um processo muito demorado, muito caro. Depois colocava a múmia dentro de um caixão todo decorado, depois colocava dentro de uma tumba, escavada na terra ou na rocha, tudo muito caro. Então, o além era para quem tinha poder e que tinha dinheiro. Eles levavam consigo um livro dos mortos, que era uma faixa de papiro cheio de hieróglifos e desenhos, que era tipo um manual de como chegar bem no além. Essa é uma múmia original, de uma mulher. Sim. E de que ano é essa múmia? Ela é de uns 1000 anos antes de Cristo. A gente não sabe exatamente, os testes de carbono não foram feitos ainda, mas sabemos que é uma mulher. Ela está aqui com o caixão dela. É muito importante também do ponto de vista humano da gente manter sempre a múmia junto com o caixão dela, porque foi assim que ela fez todos os preparativos para não ser separado do caixão onde está escrito o nome dela e várias coisas que ela precisa no além. Então seria muito cruel a gente separar. Chegou a hora de conhecer a réplica em tamanho real da tumba da rainha Nefertari. Olha só quantos símbolos nós encontramos aqui. O céu, ele é estrelado porque indica o que ela irá encontrar na eternidade. E nas paredes, ela é acompanhada por vários deuses do outro lado também. Tudo isso para guiá-la para uma vida eterna. Aqui na exposição nós vemos também várias múmias de animais. Qual que era a relação dos egípcios com os animais? Cada deus tinha um equivalente em animal, ao menos as deuses mais importantes. E a vida dos egípcios também era repleta de símbolos e as mulheres eram muito vaidosas. Aqui nós podemos conferir alguns objetos que elas usavam e colares e o cuidado com as perucas era presente, né, no cotidiano. Sim. Não só para a mulher, homem também. O uso da peruca era comum entre os dignatários da corte, faraós, tanto mulher, tanto homem, usava peruca. O interessante é que homens e mulheres pintavam os olhos. Aquele olho bem destacado é feito com uma pasta pegajosa, kohl, e kohl era aplicado por vários motivos. Um era para reter um pouco da poeira, que não é num clima seco de deserto que tinha lá
reter um pouco, diminuir o impacto do sol e tinha um lado também estético. Nossa filosofia é sempre como atrair novos públicos, como fazer que a pessoa que não tem hábito de visitar museus vem e não só vem, volta feliz. Olha, eu estou encantada com essa exposição. Foi um prazer conversar com você e saber um pouquinho mais dessa rica história. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Uma viagem, Uma né, viagem no tempo. Uma viagem. Linda essa exposição, né? Eu achei Ela está sem maravilhosa. ingresso no momento, é uma exposição gratuita que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro de São Paulo. Está sem ingresso, mas quem sabe daqui a alguns meses, né? Depois desse momento coronavírus, quando tudo volte ao normal, tenhamos ingressos. Mas eu espero que você aí de casa tenha gostado de passear com a gente no sofá. Foi bom, não foi? E aí, falando sobre o final de semana, Rê, eu passei hoje pensando o que a gente pode fazer. Então, o que o Ministério da Saúde recomenda? Que nós não estejamos em lugares fechados e em lugares com uma grande quantidade de pessoas. Agora, parque e praça está na lista do que pode. Então, vamos para os parques de São Paulo, para as praças, há em todas as regiões da cidade. Então, quem sabe fazer um piquenique em família, andar de bicicleta, ou ler um livro, aquele que está na sua gaveta, minha senhora, que a senhora não lê, ou assistir um filme. Então, se adaptar neste momento, que é importante que a gente se cuide, porque nos cuidando, nós estamos cuidando também do próximo. Passear na Paulista, que você sempre sugere. Sempre, exato. Então, evitar aglomerações de pessoas. Alguns lugares já diminuíram a programação. Então, por exemplo, o Centro Cultural da Fiesp, aqui na Paulista, não tem programação até próxima ordem. Então, momentaneamente, eles cancelaram teatros e exposições. Isso vale também para o Teatro Unimed, que é o musical São Paulo, com a atriz Regina Braga, que estrearia ontem, não estreou. Tá? Então, Tarsila do Amaral, que já falamos também, que está em cartaz na Fábrica de Arte Marcos Amaro de Tu, também fechou. São Paulo Fashion Week, que teríamos agora em abril, também não vai acontecer. E já o MASP, Pinacoteca e Museu de Arte Moderna, eles estão monitorando a situação. Então, antes de você sair de casa, caso você queira visitar estes lugares, cheque, porque as informações elas chegam a toda hora, todos os dias muda, né? E temos vários filmes que não terão pré-estreias. Então, 007, Velozes e Furiosos, Um Lugar Silencioso, os filmes da Disney, eles não terão aquelas festas de pré-estreia. E alguns cinemas da cidade reduziram também a sua ocupação máxima. Então, alguns estão vendendo apenas 60% dos ingressos. Então, justamente para evitar a proximidade. Para evitar isso. Então, você que quer jantar ou almoçar fora, busque restaurantes com varanda, com espaços abertos. Mantenha realmente uma distância segura e redobre o cuidado com os nossos velhinhos e as nossas velhinhas, né? Com a galera da terceira idade. Então, cuidado redobrado. Mas vale sim curtir São Paulo, então, em áreas abertas, áreas verdes, com poucas pessoas. E para quem gosta de futebol, os jogos do Campeonato Paulista, eles serão realizados em São Paulo, só que assim, ó, com o estádio vazio, sem público. Então, a gente vai poder assistir pela televisão, mas não poderemos ir ao estádio. E é isso, Rê. Então, no momento, a nossa agenda ficou um pouco diferente, porque nós precisamos nos cuidar, né? E controlar mesmo. É um momento de reflexão, de muita calma, sem desespero, mas de grande colaboração. E ao ar livre. E ao ar livre. Você bem observou e sugeriu. Exatamente. Ibirapuera. Ótimo, delícia. Parque Vila Lobos. Com certeza também. Bora fazer atividade física, né? Isso, nós temos Pamela. que fazer o quê? Aumentar a nossa imunidade. Então, coma bem, faça atividade física, dê risada e diminua a preocupação, né? Porque isso também atrapalha. Tensão demais causa estresse e não faz bem para nossa saúde. Então, vamos juntos, vamos com calma, respira que vai dar tudo certo. Eu não sei o que você tem feito, mas a sua pele está maravilhosa. Você jura? Por Deus. Oh, muito obrigada. Se você concorda, entra no Instagram da Pamela e diz: a pele da Pamela está maravilhosa. Qual que é o Muito seu obrigada. Instagram? @Pamela Domingues. Te espero por lá. Pronto. Bom final de semana. Pra você também. Segunda-feira tem sabores? Segunda-feira não. Na
Na próxima teremos. Então? Essa semana eu tô gravando um novo quadro que eu acho que o pessoal de casa vai gostar muito. Eu tenho certeza. Que é de gastronomia, mas de um jeito diferente. Eu tenho certeza. Boa sorte, boa Muito gravação. obrigada, Vai Rê. com Deus, meu Bom amor. final de semana. Muito obrigada.